Vamos abrir a Bíblia, então, em Atos, capítulo 9. Nos visita aqui o presbítero Donizete e sua esposa Silmara. Onde está? Deus abençoe os irmãos da igreja de Esmirna, é isso? Deus abençoe. Todos são bem-vindos a esta casa de oração para todos os povos. Vamos orar pelo irmão Luiz Jorge Cabral, que travou a coluna e está acamado. Vamos continuar orando pelo Pedro Felipe, graças a Deus está em casa, melhor, mas ainda precisamos orar pelo tratamento dele. Eu peço que o irmão Elton ore então pelo Luiz, pelo Pedro Felipe, pelos nossos visitantes e a mensagem que vamos ouvir. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de mais esse dia do Senhor, estar na Tua casa, ó Pai. Te agradecemos por todos os atos realizados até este momento, aqui neste culto de louvor a Ti, mas nós também queremos levar ao Teu altar, ó Pai, o nome dos enfermos da nossa igreja. Lembramos em especial do Pedro Felipe, que vem passando por esse processo infeccioso, ó Pai, essa doença que nós descobrimos essa semana que aparentemente não tem cura para os homens, mas para Ti nada é impossível, Pai. E nós confiamos em Ti e colocamos a vida dele no Teu altar, ó Pai. Te rogamos também pelo Luiz Jorge, meu amigo, ó Pai, que está acamado. Que o Senhor esteja abençoando grandemente ele, ó Pai, a família dele. Que o Senhor esteja recuperando ali, ó Pai, a coluna dele, para que ele não tenha dor, para que ele possa voltar a ter as funções normais do Teu corpo, ó Pai, que, acima de tudo, ó Pai, ele possa estar sentindo a Tua presença ali próximo dele, ó Pai, e usar este momento para aprender mais de Ti, conhecer mais de Ti e se apegar mais a Ti, ó Pai. Amém, Te rogamos pelos demais enfermos da nossa igreja. O Senhor sabe o quanto a igreja vem orando e vem entregando nas Tuas mãos, ó Pai, esses pedidos, e nós rogamos que o Senhor faça a Tua vontade acima de qualquer coisa, mas o nosso pedido é sempre pela cura, Senhor. Sim. Te rogamos pela mensagem que será ministrada agora, ó Pai, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor use o Teu servo, o reverendo Antônio Carlos, como um simples instrumento, ó Pai, para trazer a palavra vinda do alto para nós. Esteja perdoando os nossos pecados, e nós Te rogamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, Atos 9, 31. Acompanhem, por favor, a leitura da palavra. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo.
Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabitá, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Vamos falar hoje, irmão, sobre viver na presença de Deus. Uma igreja que vive na presença do Senhor. Um homem que vive diante de Deus. Um homem, uma mulher. Quais são as preocupações? Quais são as prioridades? Quais são as expectativas ou as perspectivas da vida? Será que Deus ocupa o primeiro lugar e aquele lugar central que vai direcionar e dirigir todas as coisas? A igreja cresce. Veja aí em cima do versículo 31, diz exatamente isso como título. A igreja cresce. Experimentando aqui um período de paz. Saulo converteu e subiu lá para Tarso da Cilícia. A igreja desfrutava de uma certa paz, depois de enfrentar novamente a perseguição dura, mas aqui ela experimenta uma certa paz e cresce. Edificação, edificando-se. A igreja cresce quando há edificação mútua, quando há essa preocupação em ajudar o outro no crescimento espiritual, caminhando no temor do Senhor. Veja, eles cresciam na consciência de quem Deus é e no conhecimento de Deus, no conforto do Espírito Santo. E a palavra conforto envolve aqui aquele encorajamento, aquele impulso, aquele levar adiante do Espírito Santo. Crescia em número. Irmãos, Deus é soberano para frutificar. Deus é soberano para fazer com que o trabalho cresça em número. Mas o comum, vamos dizer assim, o ordinário de acontecer é que a igreja cresça. Se a igreja não está crescendo em número, se a igreja não está crescendo espiritualmente, precisa orar para que isso aconteça, porque é o que se espera. Ainda que seja algo da soberania de Deus, do mandato de Deus, da ordem de Deus, mas o que nós esperamos, o que é natural, é a igreja crescer, é a igreja avançar em todos os sentidos. Contudo, irmãos, vale enfatizar que não basta crescer em número, se não crescer no conforto, no encorajamento do Espírito, se não crescer em edificação, se não crescer no temor do Senhor. Por isso que não vale procurar um crescimento numérico da igreja a qualquer custo, ou sem olhar para estas questões aqui de edificação, de conforto, de reverência e de adoração. Em último, diz, crescia em número. Decorrente dessa vida piedosa e santa, nós temos crescia em número. Em Atos 2:42 termina também aquela narrativa dessa forma. Enquanto eles viviam em oração, pregação, perseverança, comunhão, enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, se a igreja não está crescendo em número, ela precisa observar se ela tem saúde espiritual. Se os oficiais estão cuidando da igreja. Primeiro é sempre o oficial, pastor, presbítero e diácono, que deve dar o exemplo, que deve assumir a responsabilidade antes de todos os outros. Se isso não acontece,
se não há o cuidado, o trabalho, a edificação, a pregação, discipulado, oração, é claro que a igreja não cresce. A igreja, então, que vive na presença do Senhor, primeiro, experimenta um crescimento assim, amplo. Segundo, manifesta a vida de Jesus. É muito interessante que você vê um paralelo aqui entre Pedro e Cristo. É outro Pedro aqui, é outro homem. Acabamos de ver aqui na sala do templo Pedro negando Jesus. Hoje nós vimos Pedro dormindo no jardim. Um fracasso total, Pedro. E ele achava que conseguia ainda. E era um fracasso em cima do outro. Mas aqui nós temos o Pedro cheio do Espírito, chamado, instruído, restaurado e usado por Deus. Olha só o que ele diz. Enéas, Jesus Cristo te cura. Pedro estava ali em toda parte. Desceu aos santos que estavam em Lida. Encontrou um homem, 8 anos, jazia de cama, paralítico. Não sei se você já teve que ficar um tempo assim, afastado de alguma coisa, ou na cama, ou seja, até assim andando em casa, mas meio parado assim. Depois de alguns meses você não aguenta mais. Quer sair de casa, quer fazer alguma coisa, quer dirigir, fazer alguma coisa. Alguns meses já dá essa angústia de querer sair, ficar cansado, de ficar preso ali. Imagina só, 8 anos preso na cama, tanto que fala jazia de cama, paralítico. Não é constrangedor quando está doente e alguém está servindo e tudo tem que ficar pedindo para alguém? Tudo tem que pedir para alguém, e não consegue buscar, e não consegue fazer. Essa é a condição de Enéas. Pedro chega e diz, Enéas, Jesus Cristo te cura. Não é o homem que cura, não é a oração de alguém em particular que é mais poderosa para curar o enfermo. Isso é uma invenção dos nossos dias. Isso é uma exaltação do homem, o que é um sinal da seita. Exaltar o homem, colocar o homem como se fosse o mediador entre Deus e os demais. Pedro coloca claramente, Enéas, Jesus Cristo te cura. Depois ele vai na casa, em Jope, e cura Dorcas. No caso aqui, ela ressuscitou. Exatamente o que Jesus fez no seu ministério. O poder, o exemplo de Jesus, o poder de Jesus, a salvação de Jesus, a glória de Jesus, porque ouviram estas coisas, viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Levanta-te e arruma o teu leito. Faz você mesmo o que fizeram por ti, até esse momento. Observe, então, que Pedro coloca Cristo como centro da cura de Enéas, e o texto bíblico diz que as pessoas, ouvindo estas coisas, se converteram ao Senhor. Não se voltaram para o homem, se voltaram para Deus. Olha só no versículo 42, diante da cura de Tabita, que é Dorcas. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Versículo 41, quando Pedro cura Dorcas, diz, Pedro, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a
viva. Essa narrativa de dar a mão, levantar e apresentar, nós vemos no ministério de Jesus. Ele disse, conforme Marcos 5,41, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. A menina se pôs em pé, se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Jesus a levantou. E Jesus disse as mesmas palavras em Marcos capítulo 2, versículo 11. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O jeito que Jesus fala, Pedro fala. O modo como Jesus agiu, Pedro age. Marcos 2, 11 e Marcos 5, 41. É quando nós somos as mãos de Jesus neste mundo. É quando nós falamos o que Jesus falou. É quando nós agimos como Ele agiu. É quando nós pensamos conforme o próprio Jesus pensou. Um homem que vive na presença de Deus. Quando a igreja vive na presença de Deus, ela evangeliza pecadores que se voltam para Ele. Acabamos de ver, irmãos, as pessoas tomando conhecimento dessas notícias, diz aí, viram-no, todos os habitantes de Lida e Sirona, vendo Enéas, vendo a cura de Dorcas, se converteram ao Senhor. Olha só, presta atenção nisso. O sinal não tem um fim próprio nele mesmo. A pessoa foi curada. Que bom, ela foi curada. Não é isso. Se a pessoa foi curada, isso deve fortalecer a fé do curado. E deve servir de testemunho para que outros creiam e se entreguem a Jesus. Observe, se converteram ao Senhor e creram no Senhor. Quando nós vivemos diante de Deus, quando a igreja está vivendo na presença de Deus, uma igreja que está experimentando edificação, temor do Senhor, conforto do Espírito, crescendo em número de uma forma saudável, pecadores são evangelizados e alcançados. Quarto, quando a igreja vive na presença do Senhor, ela passa pela tribulação e cresce na graça de Deus. Nós temos uma pessoa aqui que morreu, Dorcas. O nome dela era Tabitá, no grego Tabitá, e traduzido, os irmãos sabem a ideia de traduzir aqui é equivalente, não é que o nome se traduz, mas o equivalente, é que nem você falar James, Tiago e outros assim. Então, Tabitá, equivalente a Dorcas. Ela também era chamada de Dorcas. Então, talvez numa língua você chama a pessoa de um nome, em outra língua você vai chamar de outro, mas referindo à mesma pessoa. Isso quer dizer aí traduzido, ou seja, o nome equivalente dela. Dorcas. Era uma mulher notável. Olha só, ela se destacava pelas boas obras e esmolas. Trouxeram, olha só, túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito, versículo 39. Por isso que a oficina que funciona aqui na igreja de quinta chama oficina Dorcas. E é interessante que nesse artesanato dela, nessa fabricação, vamos dizer assim, totalmente manual, ela vendia e praticava boas obras e esmolas. Uma mulher abençoada, primeiro diz que ela era uma discípula, conhecia Jesus, amava Jesus, seguia Jesus, fazia o bem, uma pessoa que tem a disposição em ajudar o outro, que não pensa em si,
pensa no outro. Como eu posso praticar boas obras? Como eu posso cooperar? Boas obras, esmolas. Ela era notável. Adoeceu e veio a morrer. Diz aí o versículo 37. Levaram e colocaram no cenáculo. Às vezes, irmãos, nós perdemos alguém e pensamos assim, era uma pessoa tão boa no sentido assim de praticar boas obras. Era uma pessoa que servia tanto o Senhor. Por que o Senhor permitiu que levasse? Adoeceu e veio a morrer. A discípula Dorcas, boas obras, esmolas, uma amiga de verdade, uma mulher que tinha comunhão com a igreja, morreu. O que fazer quando perdemos alguém? A primeira coisa, irmãos, que aprendemos nesse texto aqui na vida dos discípulos é que nós precisamos lamentar a perda e ter a sensibilidade. As pessoas estavam chorando muito aqui. Olha só, chorando e mostrando-lhe túnicas. Era um pranto. E segurando ali as túnicas, os vestidos que ela fez, mostrando e chorando. Irmãos, nós não podemos agir de uma forma insensível à dor do próximo. O coração aqui da igreja está machucado porque Dorcas morreu. Nesse mundo que nós vivemos, é um perigo ter um coração assim cauterizado, que não se importa mais. Se a gente não tomar cuidado, as piores notícias que nós ouvimos, nós olhamos assim, mas nem afeta mais, porque já ouviu tanto sobre aquilo. E aquela pessoa que perdeu um ente querido, uma pessoa muito querida e muito próxima, será que nós demos um abraço? Será que nós oramos? Será que nós choramos com esta pessoa? O que tem sido muito comum nos nossos dias, por exemplo, é o suicídio. Infelizmente, nós ouvimos pessoas, diante de uma notícia como essa, desprezando, avaliando a situação, julgando as coisas. Falta de sensibilidade, falta de lamento. Souberam que Pedro estava perto lá. Não demores em vir ter conosco. Tem necessidade, irmãos, que não dá para esperar, é urgente. Aquela pessoa que está esperando ouvir a sua voz, ou receber o seu abraço, uma palavra. Paulo escreve para Timóteo dizendo: procura vir ter comigo depressa, Timóteo, antes do inverno. Ele poderia até morrer com aquele frio que tinha na prisão romana lá embaixo. Não demores em vir ter conosco. Algumas coisas, irmãos, que nós precisamos fazer e não pode demorar, não pode atrasar, não pode deixar para depois. Dorcas acabou de morrer. As pessoas estão chorando muito. Deus, através de Pedro, irá realizar aqui um milagre. Não poderia demorar. Não poderia esperar. O tempo era: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Quais são as necessidades que habitam em que estão rodando a sua vida? Quais são as pessoas que estão assim clamando
não com a voz, mas com um jeito, você percebe que a pessoa está precisando de ajuda. A pessoa está sofrendo. E alguém pode dizer, mas eu estou sofrendo. Nós vimos hoje pela manhã que Jesus sofrendo consolou os seus discípulos. Jesus sofrendo orou pelos seus discípulos. Jesus sofrendo morreu pelos seus discípulos. Então, irmãos, nós somos cristãos. O mundo espera, as pessoas que não conhecem Jesus esperam ouvir de nós a mensagem da salvação, do consolo e da paz. Não é a nossa mensagem, não é a mensagem de coisa nenhuma desse mundo, é a mensagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O homem precisa de Jesus Cristo. Não demores. Paulo tem uma visão em que ele vê o Macedônia e diz, passa a Macedônia, Paulo, e ajuda-nos. As pessoas passam rapidamente na nossa vida. Daqui a pouco não estão mais. Nós temos que ter essa prontidão de atender às necessidades do próximo. E não vivermos de uma forma egoísta, autocentrada, fechada assim em nós mesmos, vivendo assim para resolver ou atender às nossas necessidades. Pedro, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. A igreja vive prostrada em oração. A igreja vive diante do Senhor quando ela vive em oração. Olha só, Pedro, tendo feito sair a todos, versículo 40. Por que será que Pedro tirou todo mundo da sala, vamos dizer assim? Às vezes, irmãos, tem pessoa que fica muito desesperada com as coisas. Aqui é compreensível. Uma grande amiga morreu, uma discípula, Dorcas, morreu. Mas Pedro precisava entrar na presença do Senhor e clamar, ali naquele momento sozinho com o Pai, tendo feito sair a todos. Às vezes dá para fazer isso, às vezes dá para fazer o contrário. Você sai onde todos estão, vai a algum lugar, uma sala, talvez até o banheiro que seja, mas algum lugar em que você vai poder ali orar pela causa, orar pela questão, ficar sozinho e a sós com Deus, tendo feito sair a todos. Talvez alguém possa dizer assim, mas eu não tenho um momento de silêncio. Talvez você vai precisar levantar bem mais cedo para orar. E vai ficar cansado, mas vai orar. Precisa ter um lugar, um momento em que você consiga ficar na presença de Deus, sozinho, a sós com Deus, assim como ficou Jacó. Tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Quando o rei disse para Neemias, Neemias, por que o seu rosto está triste? Ele fez aquela oração, frase, e falou com o rei. Quando você recebeu aquela notícia, ou estava difícil o assunto, você se lembrou, vou me colocar de joelhos aqui e vou orar. Não dá para ficar de joelho, ore do jeito que você puder, mesmo dirigindo, no elevador, na praia, em qualquer lugar, se coloque diante de Deus e ore. Agora nós sabemos, irmãos, que é muito bom orar de joelhos, porque isso treina o nosso coração na humildade. Quando nós dobramos os nossos joelhos e fazemos isso em consciência, quer dizer, não é só um ato mecânico, nós estamos reconhecendo que Deus é o Senhor e Ele vai fazer o que Ele quiser. Nós nos rendemos a Deus quando nós nos colocamos de joelhos. Pondo-se de joelhos, orou. A situação estava muito difícil, se colocou de joelhos e orou. Daniel na Babilônia,
O rei vai matar todos os sábios, inclusive Daniel e seus 3 amigos. Ele vai orar. Ele pede para os seus amigos que estejam em oração. Porque o crente às vezes não está alcançando e edificando vidas para Jesus, está faltando oração, está faltando ficar de joelhos. Por que o crente não consegue fortalecer os outros irmãos da igreja? Porque não está fortalecido na oração. Por que a igreja não fica ainda mais forte, mais espiritual? Porque está faltando oração do povo. O lugar secreto da oração é a fonte do fortalecimento da igreja. É a marca do homem de Deus. Pedro se ajoelha. Nós vemos Pedro aqui na dependência total de Deus. Não é Pedro, é Deus na vida de Pedro. Tabita, levanta-te. Enéias, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Será que Deus poderia fazer isso? Irmãos, o que Deus não pode fazer? Mas tem que ter um propósito, um contexto. E Deus não faz isso constantemente na Bíblia, na história da Bíblia. Agora, a ressurreição espiritual, irmãos, isso acontece com frequência. Sair da morte para a vida espiritual, que é ainda mais importante, porque Dorcas morreu de novo, Lázaro morreu de novo, todos esses morreram novamente, serviram para um propósito específico naquele momento, mas Dorcas morreu e ficou sendo ressuscitada? Não. Agora, a vida espiritual, essa sim é o milagre, este sim é o milagre que nós mais almejamos e queremos ver. Quando o Senhor abre os olhos da fé e a pessoa ressuscita espiritualmente. Nós vemos o poder de Deus. A mulher aqui estava morta, irmãos. Pedro fica de joelhos, diz: Tabita, levanta-te. De repente, ela abre os olhos e senta. Pedro dá a mão, levanta, chama os santos e apresenta Dorcas viva. Que testemunho. Quantas coisas nós já vimos através da oração. Que experiência você tem para contar de oração? Nós tínhamos que ter muitas, irmãos. Do poder de Deus, da graça de Deus, da mão de Deus. Se dedique à oração, vale a pena. Vale a pena tirar tempo para orar. A menina estava morta, a mulher estava morta, mas ela confiou, Pedro, confiou que poderia ressuscitar. Qual é o limite da oração? Nenhum. Não tem nada assim que se coloque como um empecilho em termos de poder para a oração, quando Deus quer. Onde está então o povo de Deus de modo geral que se reúne para orar? Antes de apontarmos, irmãos, para outras denominações ou igrejas ou irmãos, precisamos olhar para nós mesmos. Às vezes uma pessoa que nem tem muito entendimento quanto às doutrinas, ou está confusa, enfim, mas tem vida de oração.
Tem um texto muito interessante que eu já compartilhei com a igreja, que é uma nota de falecimento. Sabe de quem? Da reunião de oração. Preste atenção. Faleceu na igreja dos negligentes e frios na fé, dona reunião de oração, que já estava enferma há muito tempo. Foi proprietária de grandes avivamentos bíblicos e de grande poder e influência no passado. Os médicos constataram que sua doença foi motivada pela frieza de coração, devido à falta de circulação do sangue da fé. Constataram ainda dureza de joelhos, não dobravam mais. Fraqueza de ânimo e muita falta de boa vontade. Foi medicada, deram remédio lá para a dona reunião de oração, foi medicada, mas erroneamente, pois lhe deram grande dose de administração de empresa, mudando-lhe o regime. Deram-lhe também um xarope de reuniões sociais, sufocou-a. Deram-lhe injeções de competições esportivas, o que provocou má circulação nas amizades, trazendo ainda os males da carne, rivalidades, ciúmes, principalmente entre os jovens. Administraram-lhe muitos acampamentos e comprimidos de clube de campo, até cápsulas de gincana lhe deram para tomar. Resultado, morreu dona reunião de oração. A autópsia revelou falta de alimentação, como pão da vida, água da vida e vida espiritual. Quem escreveu esse texto foi muito sábio. Se Satanás tira da igreja a reunião de oração, ele venceu. Pode colocar qualquer outra coisa, nada irá reavivar o povo. Tirou o principal. Tirou o fundamento da igreja, que é oração e palavra. Aquele missionário na China, Hudson Taylor, vale a pena ler a biografia dele. Ou tem um filme dele também, Hudson Taylor. Sabe o que ele disse? Ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus naquela obra missionária. Ele disse o seguinte, Hudson Taylor: durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Eu vou ler novamente. Hudson Taylor: durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Nós não podemos viver sem oração. Podemos viver sem esse excesso de internet, rede social, essas coisas. Isso nós podemos diminuir, irmãos, para aumentar oração. Você quer viver na presença do Senhor? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar muitas vidas? Passe tempo com Ele. Abra a sua Bíblia para ouvir Deus falar com você. E fale também você com o Senhor. Derrame a sua alma na presença de Deus. No Salmo 109, Davi sofria muitas coisas. As pessoas estavam perseguindo ele, mentindo sobre ele, se juntando para fazer algo contra ele. Ele diz assim: eu, porém, oro. Jesus, depois de um dia cansativo no seu ministério, diz Marcos 1,35, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Que assim seja também na nossa vida. Amém.
Vamos orar.